E vamos lá. Então, ontem a gente começou a ver as propriedades das ondas, né? A gente falou um pouquinho sobre o que são, como a gente descreve uma onda, as quantidades que a gente precisa para fazer essa descrição, amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade, certo? E daí agora a gente vai juntar nisso uma parte que faltou um pouco da aula passada, que é a parte da matemática que vocês adoram, eu sei que vocês adoram, que é a parte das formulinhas, né? A ondulatória, essa matéria, no geral, ela tem poucas fórmulas, assim. A gente usa bastante da mesma coisa. Que, na verdade, a principal fórmula é essa daqui. Que é uma formulazinha mais simples, mais tranquila de decorar, né? Que é que a velocidade de uma onda, ela vai ser sempre igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Quase todas as questões que pedem para calcular alguma coisa envolvendo ondas vão envolver essa fórmula também, então é importante que vocês saibam isso aqui. Tem outro jeito de escrever essa fórmula, tá? Que é esse jeito aqui. Se vocês lembram lá das relações que a gente viu do movimento harmônico simples, lá do movimento circular uniforme, a frequência ela é o inverso do período, né? Porque a frequência ela é a quantidade de ciclos, de voltas, de oscilações que a gente tem por unidade de tempo, e o período, ele é o tempo que precisa fazer uma oscilação, então eles são o inverso, certo? Então a gente pode substituir esse F aqui por 1 sobre o período, que nem aqui. E aqui fica mais fácil de ver, na verdade, o que é essa relação, porque isso aqui, na verdade, é bem parecido com aquela fórmula que a gente tem do MRU, certo? Que a velocidade é a distância dividida pelo tempo que a gente precisa para percorrer essa distância. E para ondas é a mesma coisa, a gente tem que a velocidade com que ela está se propagando vai ser igual ao comprimento, né, que aqui é o comprimento de onda dessa oscilação, dividido pelo tempo que precisa para fazer esse movimento, que é o período, certo? Então, na verdade, é isso que essa fórmula quer dizer. E daí eu queria fazer só alguns exemplinhos para a gente fixar bem a parte que a gente viu da aula passada das grandezas que a gente usa para descrever ondas e dessa questão dessa fórmula. Tá? Então, primeiro que a gente vai fazer é esse exercício aqui, que a gente tem uma figura, é um exercício de leitura de gráficos, né, que eu também sei que vocês adoram. E essa figura ela está representando pra gente o perfil de uma onda que está se propagando no espaço, certo? E daí ele pede pra gente, olhando esse gráfico, pra gente dizer quais são os valores da amplitude, do comprimento e da velocidade da onda. E ele nos dá a frequência, certo? Então, primeira coisa, vamos por partes. A amplitude, se vocês lembram lá do que a gente viu na aula passada, é a distância máxima que a onda se afasta aqui do meio da trajetória, certo? Então ela oscila para cima, oscila para baixo, em torno desse meio aqui. E o máximo que ela oscila, o máximo que ela se distancia desse meio vai ser a nossa amplitude, certo? Então aqui no gráfico a gente tem que esses 4 quadradinhos são 20 centímetros, né? E então a nossa amplitude vai ser o quanto ela está se afastando aqui desse meio de onde ela está por onde ela está oscilando, certo? E isso aqui é metade do tamanho. É sempre importante lembrar que a onda ela sobe e ela desce, certo? Mas a amplitude vai ser só ou a subida ou só a descida. Tá? Então isso aqui vai ser a amplitude da nossa onda. É o quanto ela está se afastando do meio. E como isso é metade aqui desses quadrados aqui, vai ser metade de 20 centímetros. A amplitude dela vai ser 10 centímetros. Então já dá para descartar algumas coisas aqui, certo? Alguma dúvida, gente? Opa.
Pera, isso aqui não dá pra descartar, só o truquezinho sujo de colocar metros em vez de centímetros no negócio. 10 centímetros são 0,1 metros também. Então, cuidado com as unidades também. Agora, ele pede o comprimento da onda, tá? E aqui, vocês têm que lembrar que o comprimento da onda é o quanto ela precisa, a distância que tem entre dois pontos iguais da onda. Quando eu digo iguais, elas têm que estar no mesmo ponto, assim, do movimento. Então, podem ser duas cristas, podem ser dois vales, pode ser esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Desde que tenha uma oscilação completa entre um ponto e o outro, certo? Então aqui, por exemplo, dá para pegar a distância entre essas duas cristas aqui, que a gente tem que é 1, 2, 3, 4 quadrados. Aqui, daí é uma coisa de interpretação de gráfico, né? A gente tem que 4 quadrados são 20 centímetros, então um quadrado aqui vai dar 5 centímetros. Aqui também, se vocês fizerem com 45, vai dar a mesma coisa. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. 5 centímetros para cada quadrado. Então, como aqui tem 4, a distância entre essas duas cristas são 20 centímetros. E isso aqui é o comprimento da nossa onda, o nosso lambda. Tá? Então, agora a gente vai poder usar isso para descobrir a velocidade, certo? Porque só olhando o gráfico a gente não consegue ver qual é a velocidade dessa onda. Mas a gente tem o comprimento de onda, né? E ele nos dá a frequência. Frequência é de 200 Hz, certo? Então a gente pode usar a nossa fórmula. A velocidade é igual a lambda_f, certo? Aqui, de novo, cuidem as unidades, tá? Aqui ele nos dá em centímetros, mas vocês têm que lembrar que a gente está trabalhando no sistema internacional, né? Então, vocês têm que converter isso aqui para metros, senão a gente vai ficar com as unidades erradas na hora de... Ou então vocês podem deixar em centímetros e olhar a velocidade em centímetros por segundo. Também dá para fazer isso. Mas aí vocês têm que tomarem muito cuidado com que unidades eles estão usando em cada alternativa, porque vocês estão vendo aqui que tem uma mistura de metros por segundo e centímetros por segundo aqui nessa questão, certo? Então, só para constar, isso aqui é 0,2 metros. E agora a gente pode calcular coisas. Calcular a velocidade aqui nesse caso. A gente tem que o lambda, vou deixar em centímetros por enquanto, é 20 centímetros, vezes a frequência, que é 200 Hz. Isso aqui é igual a 20 vezes 200 vai dar 4.000 centímetros. Só lembrando que o Hertz ele é equivalente a 1 sobre segundo, certo? Então a gente vai ficar com 4.000 centímetros por segundo. Então a nossa resposta é a letra D aqui, certo? Se vocês quiserem converter isso para metros, vai ficar 40 metros. Sim, tá. Por segundo. Certo? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá. Então, ok. E daí, só pra gente fixar bem a questão dessa fórmula, tá? Tem um segundo exercício pra gente fazer, que a gente vai precisar de alguns dos conceitos que a gente já trabalhou lá na parte de MCU e movimento harmônico, né? A gente tem uma fonte e ela tá gerando ondinhas, certo? E ela gera 3.600 ondas por minuto.
com comprimento de onda igual a 10 metros. E ele quer saber a velocidade de propagação. Então a gente vai ter que converter isso aqui para o sistema internacional, né? E o sistema internacional ele usa hertz. Hertz é 1/segundo, certo? Então a gente precisa converter esse minuto aqui para segundo. Então a gente tem 3.600 ondas por minuto. E isso vai ser igual a 3.600 dividido por 60 segundos. Dividindo aqui, cota um zero e outro, a gente vai ficar com a nossa frequência de 60 Hz. E daí agora a gente só aplica a fórmula. Velocidade é igual a lambda F. Vai ficar com 10 metros vezes 60 Hz. Isso aqui dá 600 metros por segundo. Tranquilo, né, gente? Tá, que bom. Então agora vamos falar um pouquinho sobre coisas que as ondas fazem, né? Porque agora a gente falou um monte sobre coisas meio abstratas, né? Tipo, comprimento de onda, amplitude. E o que é mais interessante sobre as ondas, na real, é o que elas fazem sobre o mundo, né? O jeito com que elas se comportam. Porque elas fazem bastante coisas que a gente não pensa em corpos fazendo. Se a gente joga... Tem algumas coisas que elas fazem que são parecidas com o que, por exemplo, uma bola faz. Se tu joga ela numa parede, ela vai ser refletida, que nem as ondas aqui. Mas tem vários outros comportamentos em que elas agem muito diferente do que a gente tratou até agora. Então é importante que vocês se liguem nisso. E esses fenômenos que a gente vai ver agora é comum, assim, de cair no Enem, assim, de questão de aplicação desses fenômenos na vida real. Então é importante vocês prestarem atenção. Primeiro fenômeno é o mais tranquilo de entender, que é a reflexão, né? Quando a gente joga quando uma onda atinge uma superfície, o que pode acontecer é que ela bate e ela é refletida e começa a se deslocar em outra direção, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, imaginem, aqui pode ser ondas de água, por exemplo, que estão batendo num rochedo, tá? E aqui a gente tem a onda, ela tá vindo aqui na direção da parede. Ela bate na parede e daí ela é refletida. E daí ela sai numa direção diferente da direção que ela tinha antes, certo? Na reflexão, o que muda é só a direção da onda, tá? Todo o resto, todo o comprimento de onda, velocidade, frequência, período, tudo isso continua igual, certo? E a onda, isso aqui é importante, ela é refletida no mesmo ângulo em relação à superfície que ela tinha quando ela estava vindo na direção daquela superfície. Então, por exemplo, aqui a gente tem a superfície, que é a parede, certo? Aqui tá a onda vindo nessa direção aqui, e ela tem um ângulo em relação à parede, um ângulo θ, por exemplo. Quando ela for refletida, ela vai ser refletida num ângulo igual, certo? Ao que ela tinha quando ela estava batendo. A reflexão, ela é uma propriedade bem importante. A aplicação mais óbvia, assim, é de espelhos, certo? É assim que o espelho funciona. Mas tem alguns detalhes que são importantes sobre o que acontece quando a onda bate ali na parede ou no espelho. O espelho é uma aplicação bem específica porque ele reflete quase tudo que tu joga. Mas a maior parte das superfícies isso não acontece, certo? O que acontece é que a onda bate, uma parte dela é refletida, certo? E a outra parte, ela acaba sendo ou absorvida pelo material, por exemplo, se for uma onda de luz, ela pode ser absorvida e na forma de calor, ou ela pode ser refratada, que isso a gente vai ver depois, certo? Que daí ela vai se transmitir para outro material. E daí, caso isso aconteça, a gente vai ter uma perda, assim, parte da onda que estava batendo aqui é refletida, parte vai ser
vai entrar para dentro da superfície, e daí a gente vai ter uma queda na amplitude, porque lembrem que a amplitude é que está relacionada com a energia da onda, para ondas mecânicas, pelo menos. E a absorção também é que é responsável pelas cores dos objetos. Então, quando a gente olha para alguma coisa, ela tem uma cor. Basicamente, o Sol, ou a maior parte das luzes que a gente vê, ela é uma luz branca que é uma mistura de várias cores, certo? Mas a gente vê um objeto como sendo azul, por exemplo, porque ele absorve todas as cores de luz menos azul. Então, só a luz azul é refletida e chega nos nossos olhos pra gente ver. Então, é assim que funciona. E daí aqui só um detalhe sobre reflexão para cordas, tá? Que ela tem um comportamento interessante, assim, do que acontece com a onda caso tu tenha uma corda que tenha uma extremidade móvel ou uma extremidade fixa, certo? Então, se ela tiver uma extremidade móvel, se essa pontinha da corda puder se mover junto com o resto da corda, o que vai acontecer é que o pulso incidente ele vai bater aqui na parede e vai ser refletido igual. E se a gente tiver uma extremidade fixa, na verdade ele vai ser refletido invertido. E isso acontece porque aqui ele pode se mover livremente, né? Então não afeta aqui o movimento do pulso. Mas aqui o que acontece é que quando a onda chega aqui, por exemplo, ela tá empurrando o negócio para cima, certo? Então a corda vai empurrar a parede para cima, assim, e daí a parede vai ter uma reação, né, a terceira lei de Newton, que vai empurrar para baixo. Então o que vai acontecer é que ela vai inverter o pulso da corda. E também uma aplicação da reflexão que é bem importante é o eco, que é uma das questões que é mais comum de cair, assim, que é uma aplicação para ondas sonoras, né? Em que se tu tá longe o suficiente da coisa que tá refletindo o som, tu vai perceber o som que tu emitiu e o eco de volta como coisas diferentes, como sons separados, certo? E isso acontece porque tem um limite humano da separação de sons semelhantes, né? A gente não consegue perceber sons parecidos como separados se tiver menos do que 0,1 segundos entre eles. Mas se tiver mais tempo, se a fonte tiver... Se tu estiver muito longe da parede que está refletindo, por exemplo, daí vai ter essa separação de pelo menos 0,1 segundos. Então a gente usa para várias coisas isso. O morcego usando para localizar as presas é tipo o exemplo mais comum, mais legalzinho, assim, mas a gente também usa para sonar, para localizar e rastrear coisas. Então é um negócio bem interessante. E daí aqui, só para vocês terem uma noção, assim, do que é a distância que precisa ter para a gente ter um eco, a gente tem um tempo de 0,1 segundo que precisa ter entre tu falar alguma coisa, bater na parede e voltar para ti, né? Então, a gente pode usar aquela equação do MRU para ver qual tem que ser a distância para isso acontecer. A velocidade do som no ar ela é de 340 metros por segundo, certo? Então, se vocês lembram lá do MRU, a gente tem distância aqui, tempo e velocidade, né? A gente quer saber a distância. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo, né? Usando aqui o macetezinho do triângulo. Isso que vai ser igual a 340 metros por segundo vezes 0,1 segundos. Isso aqui dá 34 metros. Mas vocês têm que perceberem também que isso é a distância para ir e voltar. É a distância que a onda de som percorre de tu falar, por exemplo, bater na parede e voltar. Então isso aqui é 2 vezes a distância que tem entre tu e a parede. Então, como é a ida e volta,
a distância tem que ser de 17 metros. Certo, gente? Daí agora a gente vai para um fenômeno bem diferente, que daí não tem um análogo, assim, não é que nem, por exemplo, se tu joga uma bola numa parede, tu vai ter uma reflexão igual ao que a gente tem para as ondas, certo? Mas se tu joga essa bola, tu não vai ter refração que nem a gente vai ter aqui. Refração é uma coisa única das ondas. E é muito interessante, a gente vai ver com bem mais detalhes isso aqui na parte de ótica, certo? Que daí a gente vai calcular mesmo a questão dos índices de refração e tal, mas aqui é só para dar uma ideia bem básica, assim, do que é a refração. A refração é uma coisa que acontece quando uma onda é transmitida de um meio para o outro, certo? Então, por exemplo, aqui pode ser luz que está se propagando no ar e daí começa a se propagar na água. Ela bate aqui na superfície da água e é refratada, ela entra para dentro da água, porque a água é transparente, né? E daí ela acaba sendo desviada um pouco. E isso acontece na real porque a velocidade da onda ela é diferente em meios diferentes, certo? E daí, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma mudança nessa velocidade e a gente vai ter uma mudança no comprimento de onda também. E daí, além disso, a gente vai ter um desviozinho em relação ao que a gente tinha antes. A gente vai ter uma deflexão, assim, dessa onda para uma direção diferente. Certo? E aqui outro exemplo que é em cordas com densidades diferentes, que daí ela também se propaga com velocidades diferentes. O que vai acontecer é que a gente, se a gente joga um pulso aqui pela corda, ela vai se propagando, e daí quando chegar aqui nessa divisão, vai acontecer na real bem parecido com o que tinha aqui com a luz na água, e a gente vai ter uma parte que vai ser refletida e uma parte que vai continuar, que vai ser o nosso pulso refratado, certo? O que é importante de saber, assim, em termos de conceito da refração, tá? Por enquanto, porque a gente não vai fazer contas com isso agora. O que muda na refração é a velocidade de propagação, tá? Porque essa velocidade a gente viu na aula passada, né, que ela depende das propriedades do meio. Então, por exemplo, o som, ele se propaga mais rápido em meios mais densos, porque as moléculas estão mais juntinhas e daí elas conseguem interagir umas com as outras mais fácil e conseguem propagar aquela perturbação mais rápido, certo? Então a velocidade muda. Mas se vocês lembrarem também da aula passada, uma coisa que não vai mudar é a frequência. A frequência ela é sempre a mesma, certo? Porque ela depende só do que a fonte está fazendo. Então, mesmo quando a onda ela muda de meio e muda de velocidade, a frequência ela não muda, certo? Ela vai continuar sempre a mesma. O que isso quer dizer, tá? A gente tem uma velocidade que muda e uma frequência que continua igual, tá? Então, como a gente tem essa equação aqui, que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, se a velocidade está mudando, mas essa frequência precisa continuar a mesma, então o que tem que mudar junto aqui é o comprimento de onda, tá? Então, e essa mudança vai ser proporcional, certo? Então, se vocês dobrarem a velocidade, vai dobrar o comprimento de onda também, certo? Daí aqui alguns exemplos de refração. Aqui da luz na água, que é bem fácil de ver, assim, que vocês já devem ter visto numa piscina, que às vezes vocês miram em alguma coisa e não tá no lugar onde vocês esperavam que tá, ou que ela parece mais rasa ou mais profunda do que tu imaginaria estando dentro, certo? E também
Mas também tem outras aplicações. Por exemplo, uma coisa que é legal é que quando um navio está tentando localizar um submarino, a água, ela tem densidades diferentes em profundidades diferentes, né? Tem uma camada que é mais quente em cima e uma camada mais fria embaixo, certo? Então ela é mais densa aqui. Então, na verdade, o que acontece é que se ele for jogar um pulso de som para tentar localizar esse submarino, esse pulso ele vai ser desviado por causa dessa mudança aqui na densidade da água à medida que ela fica mais profunda, né? Então ele vai ter que mirar, por exemplo, aqui assim pra acertar o... Mas isso é só um pouquinho de divagação. E daí aqui um exercício também que usa esses conceitos que a gente acabou de ver, que na parte aqui nessa figura a gente tem um desenho de uma piscina, certo? Por exemplo. E daí a gente tem ondas de água que estão indo da parte rasa para a parte funda da piscina, tá? E daí a gente vê aqui que na parte rasa, essas aqui são as ondas que estão sendo emitidas, certo? E daí a gente tem a parte funda aqui, que elas estão mais espaçadas, certo? Isso aqui é o comprimento de onda dessa oscilação, e a gente vê que eles são diferentes na parte rasa e na parte funda da piscina. Porque a água ela se propaga de forma diferente, ela se move de forma diferente nessas duas partes, certo? Então a gente vê que na parte rasa ele é menor e na parte funda ele é maior, tá? Então a gente vê que o lambda ele tá aumentando quando ela passa aqui do raso para o fundo. E daí, o truque para essa questão é lembrar que a frequência ela nunca muda, tá? A frequência é sempre a mesma, não importa qual meio que a onda decida se propagar, certo? Então a resposta aqui é a letra C. E daí lembrando que como a gente tem aquela equaçãozinha aqui, se a frequência está igual e o comprimento de onda aumenta, a velocidade também tem que aumentar. Então, a resposta é aqui, letra C. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá, bom. Nenhuma dúvida até agora? Bom. Então, daí a gente tem algumas situações específicas que usam esse conceito de refração, tá? Um dos casos específicos que é importante discutir, porque às vezes acabam perguntando sobre isso, é a dispersão, certo? A dispersão, vocês já devem ter visto arco-íris alguma vez na vida, ou quando a luz bate num canto de um vidro e acaba formando um arco-íris. No banheiro de vocês, o meu, ele faz isso de manhã. O que acontece é que a gente tem uma luz branca, por exemplo, a luz do sol, certo? E daí ela passa aqui do ar, por exemplo, para o vidro, aqui nesse prisma, certo? E o que acontece é que essa luz branca, ela é dispersada em várias cores diferentes. A gente separa cada uma das cores que compõem. Se tiver dúvida, pode perguntar, Rafa. Isso aí é bom perguntar agora que a gente tá aqui do que levar a dúvida para casa. Bom, se bem que vocês já estão em casa, né? Bom. Daí, o que acontece aqui no caso da dispersão, tá? Aquela refração da luz em que a gente tem um desvio lembrem que na refração
o feixe, a onda que estava incidindo aqui na superfície, ela é desviada, certo? O que é importante para a dispersão é que ela vai ser desviada dependendo da frequência dela, tá? Então, por exemplo, aqui, o vermelho, que é uma frequência que tem uma frequência menor, ele vai ser desviado menos do que o violeta, que tem uma frequência maior. Porque cada cor é uma frequência, corresponde a uma frequência diferente, certo? E então esse desvio vai depender da frequência e o maior desvio vai para a maior frequência, certo? Então a luz violeta vai ser a mais desviada. Por isso que daí vai separar bem bonitinho o espectro ali da luz do sol, certo? E aqui também o arco-íris, na verdade, é uma combinação de coisas que a gente já viu, né? A luz do sol, ela vem branca, que é uma mistura de todas as cores, né? Ela bate nas gotinhas de água que estão dispersas aí no ar, quando acabou de chover, por exemplo. Quando ela bate aqui na gota de água, ela é refratada aqui para dentro, e essa refração ela separa os comprimentos de onda, né? Daí ela é refletida aqui no outro lado aqui da gota, ela passa de novo e é refratada da água pro ar. E daí a gente consegue ver bem bonitinho o arco-íris. Daí depois a gente tem mais um fenômeno importante, que é a polarização, tá? A polarização é um fenômeno que só acontece para ondas transversais, que são aquelas ondas que elas oscilam, certo? Perpendicularmente à direção de propagação, tá? Então, por exemplo, aqui a onda ela tá indo aqui para a direita, mas ela tá oscilando para cima e para baixo, certo? Então, ela tá oscilando perpendicular à direção de propagação, tá? Ela pode oscilar em várias direções, por exemplo, poderia estar inclinada assim, ou assim, certo? Desde que ela seja perpendicular aqui a essa flecha, tá? E a direção que ela tá oscilando é o que a gente chama de polaridade da onda. Então, por exemplo, aqui nesse desenho aqui, essa onda aqui a gente fala que ela tá polarizada verticalmente, certo? Porque ela tá oscilando na vertical aqui para essa onda aqui. Essa outra onda tá polarizada horizontalmente, porque ela tá oscilando nesse plano aqui horizontal, certo? Tá oscilando nessa direção aqui. Em relação, ela tá se propagando para cá, mas ela tá oscilando aqui nesse eixo. O que é a polarização, tá? A polarização é o que acontece quando a gente passa as ondas por um filtro, vamos chamar assim, tá? Geralmente as ondas elas estão oscilando em direções meio, ou várias direções diferentes, ou elas podem ter, por exemplo, tá meio oblíquas aqui, meio na diagonal. Então elas vão ter uma parte vertical, uma parte horizontal, certo? E esse polarizador, ele é um filtro que bloqueia as partes da onda que não oscilam numa determinada direção, certo? Então, por exemplo, se ela estiver meio na diagonal, assim, e a gente passa por um polarizador vertical, o que vai sair dele é só a parte da onda que está oscilando na vertical, certo? Ele meio que vai deletar as partes horizontais do movimento. Ok? Ela limita a vibração da onda a só um plano. Só uma direção, certo? E por que isso é importante? Porque polarizadores, na verdade, eles aparecem... Tem algumas aplicações, assim, no dia a dia. Aqui é um exemplo de polarizadores
Que isso que acontece se tu põe dois polarizadores perpendiculares. Tipo, esse aqui tá cortando todas as ondas que não são verticais. Esse aqui tá cortando todas as ondas que não são horizontais. Certo? Então, quando tu põe os dois juntos, ele bloqueia completamente a luz. Porque a luz, normalmente, ela tá meio aleatória, a luz que a gente vê normalmente. Ela não é polarizada. Então, se vocês colocarem dois polarizadores que estão em direções diferentes aqui, em direções perpendiculares, vocês vão bloquear completamente a luz, certo? Aqui é um exemplo usando cordas, certo? Que a gente tem um aparato aqui que só deixa ela oscilar na vertical, então quando a gente está oscilando aqui nessa direção, ela passa tranquila, mas se a gente está oscilando na horizontal, ela bloqueia o movimento. É basicamente assim que um polarizador funciona. O que é mais provável de perguntarem para vocês sobre polarização é que, na verdade, quando a gente vê luz que foi refletida, por exemplo, na água, num dia que está ensolarado, ela vai ser uma luz polarizada. Na verdade, quando a luz aqui do sol bate na água, a parte vertical, assim, da onda, ela entra, ela é refratada aqui para dentro do lago, e a parte horizontal, ela é refletida para a gente conseguir ver, tá? Então, a luz desses reflexos, ela é uma luz polarizada. E a gente usa isso em lentes antirreflexo, por exemplo, ou óculos escuros polarizados, que daí o que acontece é que, como essa luz aqui está polarizada, essa que está sendo refletida, se vocês colocarem um polarizador que só deixa ondas verticais, por exemplo, aqui, entrarem nos óculos, vocês vão bloquear só os reflexos. Que é bem útil, assim, pra quando a gente... Enfim. Alguma dúvida dessa parte, gente? Vocês estão quietinhos hoje? Tá. Eu imagino. Vocês devem estar... Já é quarta-feira, né? Vocês já devem estar bem cansados. Quarta-feira é um dia complicado porque ainda tá longe o suficiente do fim de semana que tu não tem muita esperança ainda. Mas já passou o suficiente pra tu ficar cansado, né? Tá certo. Depois a gente tem a difração das ondas, que também é um fenômeno que só acontece com ondas, certo? Que basicamente as ondas, quando elas atingem um obstáculo ou uma fenda, elas meio que são deformadas, assim. O que acontece é que, por exemplo, aqui a gente tem uma onda, pode ser de água, se vocês quiserem imaginar como ondas numa praia, assim, que bate aqui numa barreira, como os molhos que tem lá em Rio Grande, por exemplo. A onda, ela vem aqui retinha, e daí uma parte dela é bloqueada aqui pela barreira, e o resto meio que se deforma para ocupar o espaço que faltou, assim. Ela começa a se propagar aqui meio oblíqua para preencher esse espaço que não está sendo ocupado pela parte que foi bloqueada. Tá? Aqui também um exemplo com uma fenda, né? A maior parte da onda é bloqueada e daí o que sobrou meio que se expande, se deforma para ocupar o espaço que essa parte que está bloqueada aqui não conseguiu ocupar, certo? E por que isso é importante, tá? A difração, ela
permite que a onda ela contorne os objetos, tá? Então, por exemplo, se tem uma antena transmissora de rádio, por exemplo, e tem uma montanha no caminho, e vocês estão atrás da montanha, vocês ainda assim conseguem captar o sinal, dependendo. Porque a onda direta foi bloqueada pela montanha, que é aqui mais alta, né? Mas uma parte dela é difratada, e a parte difratada, a parte deformada, ela ainda consegue chegar em vocês. E é por isso também que ondas, vocês conseguem ouvir coisas mesmo quando tem paredes no caminho, ou conseguir que o Wi-Fi de vocês se propague quando tem um bloqueio ou uma parede que bloqueie, que tenha muito metal ou alguma coisa assim dentro. E na difração, o que importa pra gente ter esse efeito, pra gente conseguir ver isso acontecer, é o tamanho da fenda ou do obstáculo em relação ao comprimento de onda da onda, tá? Eles têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma ordem, assim, de grandeza, pra gente conseguir ver esse efeito, tá? Então, por exemplo, se vocês têm uma fenda que ela é grande em comparação com o comprimento de onda aqui, esse aqui é o comprimento de onda da onda, se ela é muito grande, a onda mal nota que ela tá ali, certo? Então, aqui vai ter um pouquinho de deformação nas pontas, mas no geral vocês não vão ver um negócio muito, muito visível, assim, muito notável. Agora, se a fenda for mais ou menos o tamanho do comprimento de onda, daí vocês vão ver bem deformada em relação ao que estava antes. Certo? E aqui alguns exemplos aqui de uma praia com uma barreira, né? Que as ondas elas vêm retas aqui, batem aqui, e daí a gente tem essa fenda, e quando elas saem, ó, bem redondinhas. E aqui também, que é aquele exemplo de um mole. As ondas elas vêm retas, e daí, quando elas atingem o obstáculo, começa a se deformar para ocupar aqui o espaço que faltou. E por último, o que a gente vai ver hoje é a interferência, que é provavelmente uma das partes mais importantes, assim. Porque é ela que descreve o que acontece quando quando mais de uma onda se encontra. Que é muito importante porque as ondas não vivem em isolamento, né? A gente tem muitas ondas ocupando todo o espaço ao nosso redor o tempo todo. Os sons, eles interferem uns com os outros. O sinal do Wi-Fi interfere com o sinal de outras coisas, certo? Porque são todas ondas eletromagnéticas, então elas acabam se sobrepondo, né? E daí o que a gente tem que ver é o que acontece quando a gente tem duas ondas que tentam ocupar o mesmo espaço, certo? Porque quando a gente tem duas partículas, o que acontece é que elas batem e são jogadas para longe, e é isso, certo? Mas com duas ondas não é isso que acontece, né? Porque a onda, na verdade, ela é uma propagação de energia, né? Então, o que vai acontecer quando a gente tem dois pulsos aqui, duas ondinhas que se encontram, tá? Elas estão as duas indo na mesma direção, e daí elas vão acabar se encontrando aqui no meio. Então, na verdade, o que acontece é que quando elas chegam no mesmo ponto aqui do espaço, elas estão vindo aqui separadas. Quando elas chegam no mesmo ponto aqui no meio, elas se sobrepõem e elas se somam, certo? E daí depois elas se separam e continuam como se nada tivesse acontecido, né? A onda que estava aqui, ela se sobrepôs com a outra e depois seguiu o caminho dela bem tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ela não foi afetada assim pelo encontro com a outra onda, certo? Que é bem diferente do que uma partícula vê, porque se fossem partículas elas iam bater e iam ser jogadas para longe, né? Então elas continuam se propagando da mesma forma
que elas tinham antes de passarem uma pela outra, e quando elas estão no mesmo lugar, elas se sobrepõem. A interferência, ela não afeta comprimento de onda, ela não afeta frequência, não afeta velocidade. A única coisa que ela afeta é a amplitude da oscilação onde elas se encontram, certo? Então, se a gente tinha duas ondas assim, que estão... elas vão se sobrepor. Então a gente vai ter um mais alto onde elas se encontram, certo? Então a amplitude daquela oscilação vai ser modificada pelo jeito onde elas se encontram, né? E daí ela vai criar um padrão bem específico de cristas e vales, né? Porque o que vai acontecer é que em alguns lugares as duas vão se somar, então a gente vai ter uma crista mais alta ou um vale mais baixo, e tem outras em que elas vão se cancelar, certo? Se a gente tem uma onda que tá para cima e aqui uma parte que tá para baixo e elas ocupam o mesmo lugar, a gente vai acabar ficando... elas vão se sobrepor e acabar se cancelando, certo? E daí ela acaba criando esse padrão bem bonito, assim, de quase quadriculado, né? Por causa dessa interação entre as cristas e os vales de cada uma das ondas individuais. Aqui a gente tem que discutir mais um conceito que eu não falei na outra aula, tá? Porque é uma coisa bem específica que aqui, para física do ensino médio, só vai aparecer na parte de interferência, tá? Que é a fase da onda, ok? A fase da onda é o ponto do ciclo onde cada onda se encontra, certo? Então, por exemplo, essa onda verde aqui, ela tá... nesse ponto aqui, ela tá começando a subir, daí, aqui, ela tá na crista, daí desce, atinge o nó, desce, atinge o vale, sobe aqui, e a gente completa uma oscilação. A onda amarela, ela vai ter a mesma frequência, vai ter o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade, certo? A mesma amplitude, mas a diferença entre essas duas é que elas estão meio que deslocadas em relação a uma a outra. Então aqui a gente vê que enquanto a onda verde estava começando aqui a subir, a onda amarela estava aqui na crista e está começando a descer, certo? Quando a onda verde estava na crista, a onda amarela ela já estava aqui no nó e começando a descer de novo. Quando a onda verde aqui chega no nó, a onda amarela já está lá no vale, certo? Então a gente vê que apesar de elas serem praticamente a mesma onda, mesma frequência, mesma velocidade, mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, elas vão ser diferentes, porque elas estão em pontos diferentes da oscilação, certo? E isso a gente vai ver que é importante quando a gente está discutindo como que elas vão interferir uma com a outra. A gente tem vários tipos de interferência, tá? Quando a gente tem duas ondas que estão com a mesma fase, ou seja, elas estão no mesmo ponto do ciclo ao mesmo tempo, a gente diz que elas vão sofrer interferência construtiva, tá? Então, por exemplo, aqui é uma onda verde e uma onda amarela, tá? Elas têm a mesma fase, né? Quando a onda verde está subindo, a onda amarela também está subindo. Quando a onda verde está descendo, ela também está descendo. Elas estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, certo? Então, o que vai acontecer é que quando elas se sobrepõem, né? Se a gente sobrepõe uma coisa que está para cima e outra coisa que está para cima, a gente vai conseguir um pico mais alto, certo? Então, o que vai acontecer quando duas ondas com a mesma fase sofrem interferência é que elas vão se somar. A amplitude delas vai se somar. Então, a gente vai conseguir, se a gente tem uma amplitude para a onda amarela e outra amplitude para a onda verde, a amplitude da onda verde aqui, essa amplitude aqui vai ser a soma
das duas, certo? Depois, a gente tem interferência destrutiva, tá? A interferência destrutiva é o contrário. É o que acontece quando a gente tem ondas com fases opostas sofrendo interferência, tá? Então aqui a gente pode ver a mesma onda verde e a mesma onda amarela que a gente tinha do outro desenho, só que essas ondas agora elas estão com fases opostas. Então o que isso quer dizer? Quando a onda amarela está subindo, a onda verde está descendo, e vice-versa, certo? O que vai acontecer é que quando elas interferem uma com a outra, essas amplitudes elas vão se cancelar, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem que a onda amarela é um pouquinho mais alta do que a verde, né? Então a onda verde vai tirar um pouco dessa altura da amarela, porque ela tá... quando ela se sobrepõe, a amarela meio que tem que compensar a onda verde que tá para baixo, né? Para conseguir subir. Então o que acontece é que a gente vai ter uma ondinha pequena que vai ser a diferença. A amplitude dessa vai ser a diferença entre a amplitude da amarela e a amplitude da verde. É o que sobra depois que elas se cancelam, certo? E a gente tem uma aplicação assim, bem interessante, que é a interferência destrutiva, tá? A interferência destrutiva é o que acontece quando a gente tem fases opostas, certo? É uma interferência... Opa, desculpa, gente. A aniquilação das ondas acontece quando a gente tem duas ondas que têm fases opostas e que têm a mesma amplitude, tá? Então aqui elas têm fases opostas, né? A amarela tá subindo, a verde tá descendo. Quando a verde sobe, a amarela desce, né? Elas estão invertidas. E elas têm a mesma amplitude. O que acontece é que elas só se cancelam, né? A gente tem a mesma coisa para cima e para baixo. Quando elas se sobrepõem, elas cancelam completamente o efeito uma da outra, né? E isso a gente chama de aniquilação das ondas. E isso tem uma aplicação bem legal, que é aqueles fones de ouvido que tem noise cancelling, né? Cancelamento de ruído. Que o que ele faz, tá? É que ele tem uns microfonezinhos, certo? Que ouvem pro ruído do ambiente. E o que ele faz é que quando tu vai ouvir alguma coisa, além do som da música que tu vai ouvir, por exemplo, ele também faz uma onda, um sonzinho, que é exatamente o oposto do ruído que tá no ambiente ao teu redor, certo? E o que isso faz é que isso aniquila completamente o ruído que tinha no ambiente. Tu não vai ouvir o ruído porque as ondas elas se cancelam, certo? Então, isso é uma das aplicações. Também é usado bastante em edição de música, por exemplo. Que daí, se tu quer fazer uma parte, algum ruído que apareceu numa gravação, por exemplo, desaparecer, tu adiciona uma onda oposta para aquela gravação, por exemplo. Isso é bem comum de cair mesmo. Porque é uma aplicação interessante, assim. E também tem... Deixa eu ver. Mais um exemplo que eu acho que isso era uma questão do Enem. Eu posso estar enganada, tá? Mas basicamente eles fizeram que tu tem alto-falantes, assim. 2 alto-falantes. Que os dois estão fazendo o mesmo som, tá? E o som dos dois interfere um com o outro. E daí ele pede o que acontece se tu inverte as entradas de um dos alto-falantes. Tá? Que daí o que acontece é que, na verdade, tu vai inverter a fase da onda desse aqui. Então, se antes os dois estavam com a mesma fase e estavam se somando, se tu inverte aqui as entradas desse alto-falante aqui, troca uma pela outra, o que tu vai fazer é inverter a fase do som que ele tá gerando. E daí, quando tu faz isso, o que vai acontecer é que essa onda aqui vai estar com uma fase oposta dessa aqui,
e elas vão se cancelar aqui no meio. Então tu vai gerar uma zona em que tu não consegue ouvir nada, apesar de ter dois alto-falantes a todo. Que é bem da hora, né? É bizarro. E daí agora uma questãozinha pra gente fixar isso, como é que isso acontece na prática, né? Daí aqui a gente tem uma figura que mostra dois pulsos que estão se movendo em sentidos contrários, um na direção do outro na mesma corda, que daí ele fala que pode ser considerado ideal, mas a gente sempre considera ideal, né? Então física tudo é perfeitinho. Então a gente tem dois pulsos, um tá indo aqui pra direita, outro tá indo aqui pra esquerda, em algum momento eles vão se encontrar e se sobrepor, tá? E daí ele pergunta, nesse momento, quando os dois estiverem aqui no meio da corda, como que vai ser a disposição da corda? Qual vai ser o formato da corda, tá? Então aqui a gente tem os nossos dois pulsinhos. O pulso da esquerda aqui, ele é um para baixo, seguido depois de um para cima, tá? E o pulso aqui da direita é 2 para baixo, tá? E daí ele quer saber o que acontece quando os dois estiverem aqui. Os dois chegarem aqui no meio, tá? Então, deixa eu pegar cores diferentes para fazer. Vamos fazer esse pulso aqui em azul, só para ficar mais claro. Então aqui a gente tem o pulso azul. Quando ele chegar aqui no meio, a gente vai ter um para baixo, certo? E um para cima. Esse aqui é o pulsinho azul. E daí depois a gente tem o pulso vermelho, né? O pulso vermelho, ele é um para baixo e outro para baixo, tá? E daí agora a gente quer saber como que fica a corda. Fazer em roxo. Então, quando eles se sobrepõem, certo? Se a gente tem um que tá para baixo e outro que tá para baixo também, eles vão se somar, né? A gente vai ter 2 para baixo. Aqui. E daí depois, a gente tem um que é para cima e outro que é para baixo. Eles vão se cancelar. Então aqui a gente vai ter a corda reta, tá? Então esse aqui vai ser a forma do nosso pulso no final, certo, gente? Que é a letra C aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre isso, gente? Tá suave? Ah, que bom. Tá. Então, a gente tem 15 minutos. Vocês estão cansados, né? Então, deixa eu voltar ali, então. Deixa eu voltar. Ele é meio lerdinho. Que daí eu só respondo aqui a dúvida da Bárbara e daí eu acho que eu vou liberar vocês. Porque vocês já estão cansadinhos, né? E já é pesado o suficiente. Deixa eu passar aqui. Tá. Basicamente, tá? O que a gente tem é uma onda em que a gente tem um para baixo e um para cima, certo? E a gente depois tem uma onda que são 2 para baixo, tá? E eles vão vão interferir uma com a outra e vão se sobrepor, tá? Então o que a gente tem aqui da onda da esquerda é que ela vai um para baixo
certo? E depois vai um pra cima, tá? E daí a onda da direita, o que ela faz é puxar pra baixo os dois quadrados, certo? Porque ela é um pra baixo, né? Elas vão se sobrepor, então a parte que tá pra baixo da onda da direita e a parte da esquerda e a parte que tá pra baixo aqui, elas vão se somar, certo? Quando elas se sobreporem. Então a gente vai ficar com essa parte aqui, que é 2 quadrados pra baixo, certo? E daí depois a gente vai ter uma parte que é 1 pra cima, 1 quadrado pra cima, e se sobrepondo com isso, a gente vai ter um quadrado pra baixo, certo? Então, essa onda aqui tá puxando 1 quadrado pra cima, essa onda aqui tá puxando 1 quadrado pra baixo. Então, quando a gente soma as duas, quando elas se sobrepõem, a gente, na verdade, vai ter nada aqui. A onda, ela vai ficar reta. A corda vai ficar reta nessa parte. Porque essa pra cima aqui vai cancelar essa parte que tá indo pra baixo, certo? Não sei se ficou mais claro desse jeito. Sim, eu vou fazer uma lista, tá? Eu não vou postar hoje. Provavelmente até o final da semana vai estar, tá? Que eu tinha... Ah, que bom, Bárbara. Eu tinha uma lista planejada, mas ela tem alguns conteúdos que eu tenho que mexer ali na... Mas daí eu ponho no grupo quando eu colocar a lista lá no Moodle, certo? Tranquilo, gente? Então vou liberar vocês um pouco mais cedo hoje, já que vocês estão... Daí vocês descansem, façam uma pausa, assim, limpem a cabeça, que daí depois tem mais coisas. Tá certo? Tá.